Olá, meninas, sejam muito bem-vindas à nossa comunhão Mulher Sábia. Hoje, quarta-feira, pudemos estudar o 12º marco espiritual, Enfrentando o Divórcio Sem Medo. Nós podemos ler lá vários testemunhos, né? Que é uma página onde temos vários testemunhos sobre como cada noiva passou por esse processo, né? Aquelas que tiveram que passar pelo divórcio. Eu pude também compartilhar o meu testemunho através do podcast, e agora nós estamos aqui na nossa comunhão para que possamos, né, ouvir dessas noivas que estão aqui conosco nessa noite, compartilhar como o Senhor deu a elas forças, né, para passar por este processo tão dolorido, né, mas é um processo onde nós aprendemos a nossa dependência no nosso amado. Então, eu quero convidar primeiramente a Mabel. Fique à vontade, Mabel, para fazer o seu compartilhamento e que todas sejam muito encorajadas. Amém. Boa noite, meninas. Abel, no Ceará, né? Mais um marco espiritual aí que a gente estudou hoje. Acho que esse marco é bem difícil, né? Acredito que quase todas as mulheres que estão aqui no ministério têm esse medo realmente. Até eu fui uma que tinha muito medo da palavra. Confesso que eu tremia só em ouvir falar a palavra. E quando eu comecei aqui no RMI, eu passei algum tempo para encontrar o RMI, na verdade, né? Quando eu comecei minha jornada, eu passei um tempinho ainda para encontrar o RMI. Então, aí agi muitas vezes na minha vontade, né? Sem nenhum princípio, achando que estava fazendo tudo certo. E a primeira vez, né, que o MT falou em divórcio, foi muito no início, praticamente ele nem tinha saído de casa ainda. Então, eu conversei e pedi para ele pensar mais a respeito e que a gente desse um tempo ainda, né? E ele ouviu e tudo bem. Passou um pouco de tempo, ele falou de novo a respeito do divórcio. E então, como eu tinha muito medo, eu tinha pavor, né? E como eu falei para vocês, antes de conhecer o RMI, eu congregava em uma igreja local. E os meus líderes, né, me aconselharam a realmente resistir, porque aquilo não era o certo, né? Então, quando ele falou comigo novamente a respeito disso, eu disse que não assinaria nada, que não ia, que eu não era a favor, então que se ele quisesse, ele podia ir procurar advogado e entrar com litigioso, porque não seria nada amigável, né? E, como vocês sabem, isso dá muita raiva, né, para a pessoa, porque a gente está resistindo, né? Eles estão querendo fazer algo e a gente não quer deixar. Então, ele ficou muito chateado comigo nessa época. Passou um tempinho depois, pela misericórdia mesmo do Senhor, né? Eu ainda não conheci o RMI. O Senhor, assim, falou no meu coração para eu tentar uma conversa novamente, né, com ele. E nessa conversa, a partir dessa conversa que eu deixasse ir, que eu desse, né, a papelada que ele quisesse e que eu seguisse em frente. E assim eu fiz, né? Chamei ele para uma conversa e quando a gente conversou, eu fiz algumas perguntas a respeito da reconciliação. Ele deixou claro que não queria, então eu falei para ele que estava tudo bem, que se ele não quisesse mais, eu entregaria a certidão de casamento e ele poderia dar entrada no divórcio. E assim eu fiz, né? Mas ele já tinha me falado que tinha entrado com o processo litigioso, mas nunca tinha chegado nada para mim. Então eu entreguei ali para ele a papelada, mas fiquei muito mal depois, muito mal. Sofri muito, porque eu achava que pronto, ali tinha acabado tudo e que não ia mais ser restaurado, enfim, né? Aquela dor que cada um sente, né, a respeito disso. E um tempinho depois, né, isso me trouxe para cá, para o RMI. Então, foi um divisor de águas na minha vida, né? Entender melhor cada princípio, saber como lidar com isso, né? Porque aqui a gente é ensinada como a gente pode lidar com essa situação.
E isso foi muito bom para mim, porque o Senhor começou a trabalhar no meu coração, a me tirar realmente o medo. Embora passou um tempinho ainda, quando o MT falava que queria conversar comigo, pronto. Já dava uma dor no coração, eu já ia logo naquele versículo, né? Não temerei más notícias, meu coração está firme e confiante no Senhor, porque o que vinha na minha mente era logo isso. Enfim, mas estudando, né, e seguindo os princípios, o Senhor foi acalmando meu coração e tirando esse medo. Mas confesso que não conseguia ler o livro Enfrentando o Divórcio. Não conseguia, eu tinha um pavor, eu achava que eu não podia ler. E aí, um tempo depois, né, um pouquinho antes de eu começar a participar das reuniões, o MT se envolveu, né, está se relacionando com uma outra OM, e aí para conversar comigo novamente. Então eu pensei, pronto, agora deve ser realmente oficial, ele deve vir pedir, mas é incrível, quando a gente escuta os relatórios de louvor, a gente que não passou diz assim, não acredito que essa noiva agiu desse jeito. Mas foi incrível, a paz realmente tomou conta de mim. E eu falei, tá tudo bem, separei já documentação, né, outras documentação que precisava, e pensando, pronto, agora ele vai entrar, já que ele está se relacionando novamente, ele vai entrar com processo e tudo. E eu fiquei muito, muito em paz. Eu nem acreditava como eu estava agindo daquele jeito. E aí, eu muito tranquila, fui lá para conversar com ele, já levando documentação e tudo, caso ele pedisse, eu já entregava. E pedi muito, né, ao meu amado para ele me guiar. E a conversa aconteceu, mas ele não falou nada disso. Então, eu só entreguei ao meu amado e segui em frente e disse que fosse feita a vontade dele. Se ele não quisesse que eu passasse, que eu estava aqui, também se ele quisesse que eu passasse, eu ia confiar nele, porque eu sabia que eu não estava sozinha, né? Então, logo depois, comecei a participar das reuniões e o Senhor me deu, assim, um desejo no meu coração para ler o livro. E aí, pronto, foi onde eu comecei a ler o livro, Enfrentando o Divórcio, e também foi um divisor de águas, né? Só me deu mais paz ainda, fez realmente tirar todo o medo. E depois ainda li Enfrentando o Divórcio novamente, né? Então, assim, foram livros maravilhosos que realmente eu acho que a gente precisa estudar, ler, estudar cada capítulo, porque é o que vai nos ajudar realmente e o que tira todo esse medo, né? Faz a gente ter uma outra ótica da situação e confiar somente no nosso amado, né? Então, estou muito feliz. Até hoje, nunca se tocou mais nesse assunto, mas eu estou aqui na dispensação do meu amado, né? Então, coloco tudo nas mãos dele e que seja feita a vontade dele. E para a honra e glória dele, ele realmente me tirou esse medo que eu tinha demais no começo da minha jornada, né? Então, era isso, meninas, que eu queria compartilhar. Beijos. Mila? Uai, eu não sabia que já era minha hora, não, mas que bom. Boa tarde, gente. Eu sou a Mila aqui em Goiás e eu fico pensando, né? Nossa, o que que o senhor quer de mim? Porque eu sou solteira e eu já li todos. Eu já li o Enfrentando o Divórcio novamente, Vida Abundante. Não, é Deus mesmo, ele vai guiando, né? Ele me guia. E assim, o que que eu posso dizer? A Erin, quando ela ministra para solteiras, ela orienta a gente a não namorar. Porque quando ocorre o rompimento do namoro, é como se fosse um divórcio. Dói como se fosse um divórcio. E assim, eu fui saber dessa verdade há alguns dias, né? Mas eu senti muita dor já por rompimentos de relacionamentos. Eu me relacionei 2 vezes na minha vida, e nessas 2 vezes terminou em divórcio. E da primeira vez, eu comportei como com resistência. Tipo, eu vivia indo atrás do meu ex-namorado, perguntando se era isso mesmo que ele queria, se ele estava certo disso. E ele sempre me falava que era aquilo e eu não conformava, ficava insistindo. E depois, já no segundo namoro, foi totalmente diferente.
Porque no primeiro namoro, resultado, esse meu ex-namorado arrumou uma outra mulher, essa outra mulher engravidou dele, ele tem 2 filhos com ela, então, tipo assim, sem chance nenhuma de tanta perseguição que eu fui na vida desse cara. E depois teve esse segundo namorado. Já nesse segundo namorado, eu, já conhecia o ministério. Então eu já tinha lido muito. Eu nunca tinha lido nada sobre divórcio nessa época, mas eu já tinha lido muito sobre uma mulher sábia. Eu estava em espera e eu até acreditava que ele era a pessoa que o Senhor tinha para mim. Mas ele não era a pessoa. E chegou um momento que o Senhor, quando eu conheci ele, eu fiz um jejum de 12 horas, lembro como se fosse hoje, e pedi para o Senhor me dar uma orientação. E o Senhor falou para mim que não era para eu ir. Mas eu temei. Eu achei, eu duvidei que era a voz de Deus. Eu falei, não, mas não tem lógica, porque tá tudo tão perfeito, tá tudo indicando tão bem que é, não tem lógica, não sei. O Senhor é a favor da família e tal. E eu não obedeci. E acabei me envolvendo com esse rapaz. Não era um rapaz ruim, ele era um rapaz bom, mas não era a pessoa que o Senhor tinha para mim. E aí, com o passar do tempo, aquela palavra inicial foi sendo confirmada. Até que eu cheguei e até que chegou um momento que o Senhor falou claramente para mim que eu deveria terminar o relacionamento, que eu deveria pedir o divórcio. E assim, foi no dia, eu vou falar a verdade, eu encarei com entusiasmo. Eu estava muito feliz, eu estava radiante, eu não conhecia o livro ainda. Eu estava sorrindo muito, porque naquele dia eu estava obedecendo. A minha felicidade era saber que eu estava saindo de um relacionamento que o Senhor não queria para mim. Então eu estava muito feliz. Quando eu conversei com esse rapaz, que eu falei, né, que eu não queria mais me relacionar com ele e tal, que eu iria terminar porque não era o que eu pensava, não era ele a pessoa que eu tinha entendido e tal. E eu gostava dele na época, e eu fiquei gostando dele um tempão ainda, até busquei ainda um tempo a restauração, mas naquele dia eu encarei o mandamento do Senhor com entusiasmo. Eu estava feliz porque eu sabia que ele tinha o melhor para mim. O que que eu entendo depois, né, agora que eu li todos esses ensinamentos, que eu conheço todos os enfrentando o divórcio, o que que é o divórcio, como a gente deve encarar, como que acontece depois que o divórcio é concretizado, a ausência da intimidade depois que o divórcio acontece. Depois de ter estudado tudo isso, o que eu posso dizer para vocês é isso, que o Senhor permite o divórcio acontecer, porque ele tem um plano maior depois disso. O divórcio é como se fosse a morte de uma relação. E essa relação, ou ela vai ressuscitar, né? Ou ela, no meu caso, pode acabar de uma vez por todas quando é um namoro que não chegou a um casamento. E o Senhor vai colocar algo novo, vai fazer algo novo nas nossas vidas. Então, quando a gente entende isso, tudo muda, sabe? A maneira como você encara as coisas é diferente. Você vai com entusiasmo, porque você sabe que aquilo ali é um trampolim. Quando você passar, vai vir algo melhor, vai vir algo novo, que é o que o Senhor faz quando algo chega ao fim, quando acontece o rompimento. E o que que é o mais difícil de entender? Se a pessoa decidiu pelo divórcio, ela não vai mudar porque eu resisti, ela não vai mudar porque eu falei algo. Pelo contrário, se eu fizer isso, a pessoa vai ter mais certeza do que ela quer. Agora, quando eu liberto a pessoa e deixo ela sozinha com a decisão dela, é a hora que ela vai duvidar se o que ela está fazendo é certo ou não, porque ela vai se sentir sozinha naquela nova realidade dela. Então, quando a gente tem essa sabedoria e também essa força, porque vai exigir força de você abrir mão de algo que você acha que tem ali naquele momento. Então, quando você tiver essa força, atingir essa força, é que aquela outra pessoa vai
refletir se o que ela está fazendo realmente é certo ou se ela está errando em trocar a pessoa que ela está por outra ou abrir mão do matrimônio por uma vida sozinha. Então, o que eu tenho para dizer é isso, encarar com entusiasmo. Relacionamentos, essa lição que a Marta me passou me mudou demais, chama A Culpa é Minha, assumir a culpa. O que nós temos que entender? As coisas não vão acontecer do dia para a noite, é uma construção. Não é eu tive um relacionamento quebrado, cheguei no RMI, conheci os princípios, apliquei todos, suponhamos, né? Porque a gente nem consegue aplicar todos, e a minha vida mudou automaticamente. Não, é um processo. Não tem nada a ver com quem merece, com quem não merece, tem a ver com o plano de Deus, com o que ele está disposto a fazer na vida de cada um de nós. E isso leva um certo tempo, leva uma trajetória. Cada um de nós passa por uma trajetória. Então, não é porque os princípios não funcionam, ou porque uma demora mais, ou porque outra demora menos, não, ou porque um merece, ou porque o outro merece. Não, é um plano de Deus e é algo que se prolonga no tempo. Então, é muito importante a gente ter sabedoria diante dos relacionamentos para a gente não quebrar eles ainda mais. Encarar tudo com entusiasmo, saber que o Senhor tem o controle de tudo. E uma coisa também que me libertou, que a Erin fala. Gente, o outro, ele está simplesmente buscando a felicidade dele. Essa, para mim, é a melhor maneira de ver o rompimento de uma relação e uma relação com outra pessoa. Se ele está se relacionando com outro, significa que ele está buscando a felicidade, que ele está procurando ser feliz. Assim como nós estamos aqui também buscando a nossa felicidade. Eu encontrei a minha, a felicidade no Senhor. Então eu não posso ser egoísta de não querer que o outro tente ser feliz. Então essa é uma verdade que me libertou muito, entender que o outro só está tentando ser feliz, que assim como eu tenho o direito de tentar ser feliz, ele também tem, e encarar tudo com entusiasmo, sabendo que faz parte do plano de Deus e que quando eu ultrapassar esse obstáculo, como é o título de hoje, né, vencendo obstáculos, eu vou alcançar o algo bom depois desse sacrifício. E assim, eu não me arrependo de ter atendido ao Senhor, ter terminado esse relacionamento. Eu alcancei algo muito melhor, eu sou uma pessoa muito melhor hoje. E até li um relatório de louvor que fala contando as bênçãos. E é isso que eu quero fazer, contar as bênçãos. Essa é a minha mentalidade a partir de agora. Eu quero contar as bênçãos de tudo que já aconteceu na minha jornada para que eu não fraqueje. Então, é esse meu encorajamento. Eu espero ter ajudado vocês. Boa noite, meninas. É Vânia, em São Paulo. Esse tema realmente do divórcio é um tema bem desafiador. O que eu gostaria de compartilhar hoje? Eu tenho muita gratidão a Deus e ao ministério pela Erin também, pela construção de conteúdo que ela fez em relação a tudo isso para nos ajudar a passar por esse processo. Logo que eu comecei a passar pelo processo da separação, eu achei que literalmente eu ia morrer. Então, eu vejo o ministério como se tivesse salvado a minha vida, porque eu parei de comer e beber água, não conseguia, não entrava nada, eu rapidamente perdi 10 quilos e, assim, a minha família, todo mundo ficou muito apavorado, porque eu tinha a sensação que eu ia morrer e eu queria, na verdade, morrer. E alguns meses depois eu encontrei o ministério, e o ministério acendeu em mim a luz do propósito que era todo aquele sofrimento, que não era um sofrimento em vão. Eu achava que eu estava perdendo a minha casa para o diabo, e que então, eu estava perdendo a luta. E na verdade, o ministério me fez ver um outro lado, que era um lado que eu estava me aproximando de Deus, então que Deus estava ganhando, e não quem estava ganhando era o inimigo, né? E hoje, quando eu vi que o assunto era esse, na verdade, eu me lembrei do dia do divórcio, que eu fui assinar o divórcio. Eu tinha lido as instruções da Erin, todo o aconselhamento, né, que ela deixa nos conteúdos, e aquilo foi muito, muito bom para mim, me ajudou muito, porque
eu sabia que tinha esperança, não só esperança em restauração, mas tinha esperança de que Deus estava no controle e que algo bom estava por vir nas nossas vidas com tudo aquilo, que no princípio parecia que era tudo ruim. O Senhor sempre me chamava às madrugadas a orar e eu sabia que eu ia enfrentar o divórcio porque Ele já tinha me dito no meu coração. Então, ele foi me preparando no coração e com as instruções da Erin, eu pude tomar ações concretas em direção a não levantar mais ainda, né, o muro de ódio. Então, eu assinei uma procuração para os advogados do meu ex-MT para que eles fizessem um divórcio, né? No dia da assinatura, eu lembro que eu ajoelhei do lado da minha cama, no lugar que eu e meu ex-marido tínhamos ajoelhado quando tudo começou, a gente ajoelhou do lado da cama e o meu ex-marido falou assim: nós caímos numa arapuca, nós estamos numa arapuca, não tem saída. E a gente orou e pediu para Deus, Senhor, ele junto comigo, ele pedindo para Deus para que aquilo não acontecesse. E aí, no mesmo dia que era dia da assinatura do divórcio, eu ajoelhei do lado da minha cama e falei para o Senhor, né, que eu não queria passar por aquilo, mas que se era a vontade dele, eu ia enfrentar. Então eu me senti como Pedro caminhando sobre as águas, como se Jesus pegasse na minha mão e dissesse assim: você vai andar por cima dessa água, que é esse divórcio, e ande, só confie em mim, segura na minha mão. Então, eu tenho realmente muita gratidão a Erin por tudo que ela escreveu. E aí, hoje, eu comecei a ler novamente, né? Fui para o livro e eu vi que a Arielle gravou, tem áudio. Então, comecei a baixar os áudios e escutar o livro agora em áudio. E eu fiquei aí mais grata ainda, porque eu falei, nossa, agora tem áudio que dá para você escutar no carro, onde você estiver, né? Então, realmente, a mensagem que eu queria dizer é de muita gratidão por Deus, pelo ministério, por estar ajudando a gente num processo que é tão dolorido e tão difícil. E como passagem bíblica, eu queria deixar o Salmo 23, que era o que eu orava muito, eu escrevi o Salmo 23, grudei na parede do meu quarto e onde fala assim, né, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, meninas, sejam encorajadas. Olá, meninas. Eu sou a Frida. Estou muito alegre de estar aqui hoje juntamente com vocês, né? Em especial para contar um pouquinho do meu testemunho, né, sobre esse tema, enfrentando o divórcio. E passei por isso, né? Enfrentei o divórcio, assim como algumas que estão aqui hoje compartilhando. E é muito bom a gente ter essa conversa, né? Essa oportunidade de trocar essa experiência aqui, porque cada dia no ministério tem chegado, né? Mulheres que ainda estão passando por isso. Então, estar aqui abrindo os nossos corações, compartilhando as nossas experiências, pode sim ajudar, né, a encorajar outras mulheres. E eu quero louvar a Deus nesse momento, porque nós estamos aqui agora em 4, né? 5 comigo, e todas nós que estamos aqui hoje, né? Eu posso dizer isso com muita certeza, estamos com os nossos corações curados, não é? Compartilhamos a nossa experiência, mas eu penso que o mais importante nesse momento é falar também de como está o nosso coração hoje, agora, no presente, nesse exato momento, né? É importante contar o processo, como passamos, a dor que sentimos, mas hoje, depois de caminhar essa jornada, né, depois de trilhar essa jornada e passar por tudo que passamos, eu posso dizer hoje,
né, que se eu fizer uma comparação de quem eu sou hoje e de quem eu era antes de passar pelo divórcio, eu escolheria hoje, a minha versão hoje, né? Eu escolheria. Então, eu posso dizer, o divórcio foi a melhor coisa que me aconteceu, porque foi isso que me lapidou, que me transformou e está me transformando a cada dia. Imagine se eu não tivesse passado por esse processo. Eu ainda era aquela mulher contenciosa, rinchosa, briguenta. Eu ainda era uma goteira, né? Pingando a noite inteira ao lado de uma cama e eu não deixava ninguém dormir. Então, eu quero louvar o meu amado, porque ele usou isso como uma isca, né, para me atrair para ele, para me moldar e me transformar a cada dia. E algo que eu queria compartilhar aqui é que eu aprendi isso bem antes de iniciar essa jornada, de que nada acontece sem que antes seja revelado. E eu tinha essa certeza, e eu ainda tenho essa certeza e carrego isso comigo. Eu aprendi isso com o meu pai. O meu pai sempre dizia para mim: minha filha, se você estiver conectada com ele, nada vai acontecer na sua vida sem que antes seja revelado. Deus vai te mostrar tudo antes de acontecer. E eu agarrei isso, né? Eu tomei isso como uma verdade para mim. Então, quando eu passei pelo divórcio, eu não fui pega de surpresa. Eu já sabia, porque ele já tinha me falado, né? Ele já tinha me revelado. Então, a certeza de que aquilo ia acontecer gerou, uma paz no meu coração e fez com que eu não lutasse com a força do meu braço, mas que eu me rendesse, né. Então, eu me rendi completamente e, assim como todas vocês, eu mergulhei de cabeça profundamente em todo o material, né, do RMI. Eu devorei tudo, eu li tudo, li o livro Como Deus Pode Vai Restaurar Seu Casamento, não assim, acho que em um dia. Eu passei um dia inteiro agarrada com aquele livro, e quando o Senhor me falou que eu iria passar pelo divórcio, que não era para eu resistir, eu li o livro Enfrentando o Divórcio, e ali eu encontrei muitas respostas, mas eu confesso que muitas respostas veio, eu a sós com ele, né, perguntando para ele. Eu sei que nesse momento, surgem muitas dúvidas, né, muitos questionamentos do porquê isso está acontecendo, né. Eu falhei, né, porque eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo tudo certo, né, e o que está acontecendo? Vem 1 milhão de perguntas, mas o que me ajudou muito, a ter essas respostas foi ficar em silêncio, foi ficar, a sós com ele e buscar as respostas, né, nele. Eu sei que às vezes, quando eu estava com o coração machucado, sentindo muita dor, eu queria que alguém me respondesse, eu queria correr para alguém, eu queria que alguém chegasse para mim e me falasse, né, eu queria só que eu entendi, através do ministério, que eu tinha que buscar primeiro a Deus, que antes de correr para qualquer pessoa em busca de uma resposta, eu tinha que primeiro correr para Ele, porque ninguém, a não ser Deus, sabia da resposta que eu precisava, né. Então, assim, eu acho que um abraço é muito bom, você receber um abraço, você, receber palavras de encorajamento: "Estou com você, estou orando por você, estou aqui por você". Mas as respostas mesmo, é só Ele que pode nos dar, né, mais ninguém. E eu queria compartilhar também um verso da palavra que me ajudou muito, e quando eu tive conhecimento dessa promessa, porque eu não sabia até então, essa promessa não tinha chegado até a mim, mas através dos cursos eu tive acesso a essa promessa. Acho que vocês conhecem, vai lembrar. Diz assim: "Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. E ele é chamado o Deus de toda a terra.
O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada. Quando eu li essa promessa, eu tive a certeza, foi uma revelação para mim de que eu iria passar por aquele processo, mas que no momento em que eu perdesse o meu marido, vamos dizer assim, eu iria ganhar o meu criador como meu marido, porque ele iria assumir o lugar de marido na minha vida. Então foi assim que eu tive o conhecimento desse princípio do marido celestial. E eu entendi que ele estava afastando o meu ex-marido da minha vida por um tempo, era um tempo determinado, para que ele assumisse o lugar que ele nunca ocupou na minha vida. Eu deixei, né, que ele fosse o meu primeiro amor, que ele deixasse de ser o meu primeiro amor e coloquei o meu casamento em primeiro lugar. Eu confesso isso, que foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu perguntei para ele por que que estava acontecendo aquilo, ele foi muito claro comigo, porque você deixou o seu primeiro amor. E realmente, eu olhei para dentro de mim e eu me rendi, porque aquelas palavras eram verdadeiras. Então, quando eu entendi isso, eu assumi a culpa, né, que a culpa era minha por conta disso, porque eu tinha deixado o meu primeiro amor. Eu não estava mais com ele no meu coração como o primeiro. Então, foi tudo uma revelação para mim. E depois que eu entendi isso, eu comecei a buscar a Deus de uma forma muito profunda e entreguei meu coração completamente para Ele. Me derramei na presença dele e eu disse para ele: "Eu quero que você seja o primeiro em minha vida". Então eu comecei a buscá-lo cada dia mais, e dessa forma eu fui vendo a minha vida sendo transformada a cada dia. E como a Mila falou aqui hoje, né, eu fiz uma bagunça na minha vida durante anos, né, foram anos, né, fazendo tudo errado. E queria, de repente, fazer tipo uma mágica, né, num piscar de olhos, transformar tudo, restaurar minha vida, restaurar meu casamento, uma vida inteira destruindo. E eu queria que tudo se transformasse da noite para o dia, queria dormir e acordar com tudo transformado, mas não é assim, né. Foram anos de bagunça, então vai demorar um certo tempo para arrumar tudo, colocar tudo no lugar. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, né. E o mais importante é a nossa transformação, é a nossa cura. Hoje, depois de tanto tempo nessa jornada, se eu for olhar para dentro de mim e ver que nada mudou, eu acho que, eu ainda vou continuar para o resto da minha vida buscando restauração, né, em outra pessoa e não vou encontrar. Então é isso que eu queria compartilhar. Obrigada, obrigada, meninas, pelo compartilhamento de cada uma. Eu sou Marta Esté, em Minas Gerais, e esse assunto realmente eu considero para discutir, né? Para compartilhar como quando a gente não está curada, realmente ele é mais complicado, né? De ser compartilhado, de ser falado, né? Mas como a Frida colocou bem, eu também creio que todas que estão aqui, que puderam compartilhar, já puderam vivenciar a cura, né? A cura do coração, né? Já estão com a mente e o coração livres de toda dor, de toda mágoa, né? Que a gente passa nessa situação, de todo esse processo de divórcio. E assim como a Mabel, quando eu me deparei com esse curso Enfrentando o Divórcio, eu tive medo de fazer, porque realmente a palavra divórcio me apavorava, né? No início da minha jornada, eu tive sim medo, né? Eu compartilhei no nosso podcast hoje sobre ter medo do divórcio, mas no início eu confesso que eu tive medo de ter que enfrentar o divórcio.
mas eu me lembro assim com nitidez o quanto meu amado tomou a minha mão, me chamou para mergulhar com ele nos ensinamentos, né, desse livro, né, e que a autora compartilha conosco nesse curso de uma forma tão suave e leve, que nos ajuda a realmente a segurar as mãos dele e deixar ele nos guiar. Né? Hoje eu confesso a vocês que realmente um dos momentos mais difíceis que eu pude viver na minha jornada foi ter que enfrentar o divórcio. Eu passei pelo divórcio, mas naquele momento eu precisei abraçar e me alimentar com as verdades do meu amado para que eu pudesse passar por tudo que eu passei com entusiasmo, né? Ao invés de tremendo de medo. Com entusiasmo não pelo divórcio, mas passando, sabendo que ele estava comigo e que ele jamais me deixaria, né? Eu me lembro que quando eu recebi a carta para comparecer à audiência de divórcio, o quanto, assim, principalmente as pessoas que me amavam, né, me encorajaram a procurar o melhor advogado para que ele pudesse lutar pelos meus direitos e os direitos da minha filha, mas como eu já estava alimentada com essa verdade ministrada nos cursos, né, o Senhor me deu a sabedoria de eu não renunciei tudo, né? Renunciei ao advogado, parei de lutar contra o divórcio, baseado naquela escritura de não resistir ao mal, né? E hoje, como a Frida bem falou, após essa experiência, né, de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei ao lado do meu amado, eu posso vir afirmar que eu me tornei uma nova mulher. Lógico que preciso ainda melhorar muito, né? Mas hoje eu não sou uma pessoa destruída como eu imaginei que eu me tornaria, né? Antes eu tinha dor, hoje eu agradeço também, assim como a Frida falou, eu agradeço por ele ter me trazido, ter me curado, por estar me transformando, estar me lapidando, né? E eu quero, inclusive, encorajar aquelas que estão com medo ou receosas de fazer esse curso enfrentando o divórcio. Eu quero encorajar vocês com a palavra da autora que está lá no curso, que diz assim: olha, o que você aprende não será aplicado apenas ao divórcio, mas em inúmeras outras provações que você enfrentará em sua vida. Então, aprenda agora e aproveite a vida abundante que ele deseja que você viva. Então, é isso que ele está convidando você a viver a vida abundante que todas nós temos vivida, né? Que é vivendo ao lado dele, sendo moldada, capacitada, guiada por ele e tendo o amor dele, que é o mais importante, né? Passar por isso sem dor é estando ao lado dele, segurando nas mãos dele,